Se algum de vocês já ficou internado, já teve algum familiar internado, sabe do quão difícil é um paciente permanecer no ambiente hospitalar, do quão complicado é você ficar longe das pessoas que você gosta, ficar dentro do ambiente muitas vezes sozinho, sem comunicação com o meio externo, e esses pacientes acabam experimentando sensações que são bem desagradáveis, como dor, medo, a própria cinesiofobia, que é o que a gente enxerga muito dentro do ambiente hospitalar, e a ansiedade. Nesses 12 anos fazendo plantão dentro de UTI, me incomodava muito os pacientes só conseguirem ver as 4 paredes do quarto, muitas vezes uma televisão, quando se tem a televisão, mas não é talvez o canal que você gostaria de assistir, não é a música que você gostaria de escutar. Então, por mais que tenha alguma interação, ela não é individualizada, ela não é de uma forma que a gente pudesse tornar aquele ambiente um pouco mais agradável. E aí surgiu a ideia, há 3 anos atrás, depois de eu ter assistido um show do Coldplay ao vivo com realidade virtual, e foi muito impactante para mim aquilo, porque eu estava na sala da minha casa e eu me via com óculos de realidade virtual em cima do palco do Coldplay. E esse show, de fato, estava acontecendo ao vivo, não me lembro que cidade era da Europa. Quando eu terminei de participar disso, eu pensei, por que não levar isso talvez para dentro da UTI, poder oferecer uma experiência um pouco diferente para os pacientes, sem saber absolutamente nada do que poderia ter de benefício na área da saúde, sem saber nada quais, de fato, em que efeito terapêutico nós iríamos conseguir oferecendo esse tipo de imersão virtual para os pacientes internados. E quando a gente pensa em reabilitação, quando a gente fala em fisioterapia, o que vem na mente de muitas pessoas e muitas vezes nas nossas como fisioterapeutas, né? Que a fisioterapia é chata. Fazer fisioterapia é chato. Repetições, exercícios muitas vezes que talvez não tenham nenhum efeito muito terapêutico, algo chato, de fato, que a gente não consegue extrair a melhor performance do nosso paciente. Por ele ser repetitivo, ele acaba reduzindo a motivação dos pacientes ao longo do tempo. Então, se a gente saísse um pouquinho do ambiente hospitalar, pensasse numa clínica de fisioterapia, muitas vezes a gente acaba chegando e se deparando com condutas que já vêm prescritas assim como 3 séries de 10, 2 séries de 8, enfim, sem ter muita novidade, sem ter muita criatividade na nossa conduta profissional. Isso acaba desmotivando os pacientes. Então, pelo menos a experiência que eu tenho é que quando algum paciente me procura e eu comento com ele se ele já tinha feito fisioterapia alguma vez por um simples problema no joelho ou na coluna, por exemplo, ele relata que sim, já fez, mas que ele achava chato aquilo. Então, de uma certa forma, eu queria tentar mudar isso, tentar tornar isso um pouco mais atrativo para os pacientes. E aí surge a ideia de trazer a realidade virtual. E ela recentemente apareceu na área da saúde como uma mágica ferramenta aliada à nossa terapia convencional, e a gente conseguiu incorporar estratégias de reabilitação em uma abordagem que melhora tanto a reabilitação e torna mais envolvente e eficaz essa abordagem virtual funcional. Mas nós não tínhamos embasamento científico ainda, nós não tínhamos experiência clínica ainda para saber quais efeitos terapêuticos a gente ia conseguir extrair dessas condutas que a gente teria à beira do leito. E olha só que fato interessante, a realidade virtual, na verdade, ela existe desde a década de 80, desde o final da década de 80. Cientistas da internet já falavam disso e já pincelavam alguma coisa no sentido de que talvez isso fosse interessante, importante ser aplicado na área da saúde, visando melhora do conforto. Já se falava talvez em controles de ansiedade, em controles de depressão, em tratamento principalmente para fobias. E também se falava um pouquinho sobre a possibilidade de controle da dor, mas não tinha estudos científicos, não tinha aplicabilidade clínica para saber se isso de fato poderia tornar esse estímulo no nosso cérebro, tornando isso de forma terapêutica. E nós trouxemos a realidade virtual com a ideia, a princípio, de testá-la em alguns pacientes para ver se ela era segura, para ver como é que seriam os efeitos adversos dessa nossa terapia nova, dessa nova ferramenta utilizada, para saber se a gente podia, de fato, poder incorporar isso nas nossas rotinas e prescrever isso como fisioterapia de fato. E eu, no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou poder ir contando para vocês alguns casos clínicos, desde o primeiro paciente que a gente usa até a nossa experiência hoje de prescrever
essa ferramenta de acordo com casos clínicos que a gente encontra no ambiente hospitalar. A gente ouve falar muito, né, hoje em dia, no atendimento da fisioterapia, veio agora a pandemia, o Covid, fisioterapeuta começou a aparecer muito, isso é muito bom. A gente ouve falar muito em humanização, né, dos atendimentos serem humanizados dentro do hospital, fora do hospital, acho que isso vale para qualquer coisa. E essa palavra que eu gosto bastante aí, que é a experiência, né? A experiência do paciente. Como que a gente pode melhorar aquela experiência que lá atrás eu comentei para vocês, que é tão difícil encarar um ambiente hospitalar. Muito difícil numa ala hospitalar e muito mais difícil numa UTI, né? Então, como tentar fazer com que essa realidade virtual tivesse efeito terapêutico? E aí acho que a gente caminha numa tríade que envolve praticamente quase todas as áreas da fisioterapia, né? Que é a experiência clínica, a evidência científica e o desejo do paciente. Quando eu consigo unir esses três pilares, eu consigo oferecer um tratamento adequado para o meu paciente e, com certeza, extrair a melhor performance dele. Eu trouxe um artigo aqui que eu acho muito interessante, né? Um artigo que fala os 10 pontos do Hospital do Futuro. Vocês devem estar lendo aí, mas olha só como é interessante que as pessoas falam que o Hospital do Futuro o paciente será mobilizado precocemente. O ponto 8. A gente fala tanto, né, sobre mobilização precoce, sobre mexer esse paciente de forma prévia mesmo, para poder evitar complicações, melhorar a funcionalidade, acelerar o processo de alta, devolver esse meu paciente para uma vida laboral muito mais rápido e trazer tecnologias que ajudem a poder fazer com que esse paciente se sinta mais motivado, mais seguro. Eu acho que talvez seja uma sacada bem interessante para a gente poder resgatar melhor a funcionalidade e efeitos terapêuticos desses pacientes.